Estados Unidos anunciam um exercício militar na área de conflito entre a Venezuela e a Guiana. E você vai ver também. Presidente Lula diz que Mercosul não pode ficar alheio à tensão entre a Venezuela e a Guiana. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. Justiça anula a eleição da CBF e tira Edinaldo Rodrigues da presidência. Petrobras anuncia a redução de 27 centavos no preço do diesel. E no Minuto Pet de hoje, nós vamos falar de um problema que atormenta a vida dos bichinhos nesta época do ano: os fogos de artifícios. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a tensão na região de Essequibo, na Guiana, aumentou hoje, após os Estados Unidos anunciarem a realização de exercícios militares em conjunto com o governo local. Um comunicado divulgado no início do dia informou que aviões de guerra norte-americanos sobrevoariam o território, que é reivindicado pela Venezuela. Essa é a primeira movimentação militar dos Estados Unidos após o referendo realizado pelo governo da Venezuela no último domingo e que consultou a população sobre a anexação do território. A área é controlada pelo governo da Guiana e a Embaixada dos Estados Unidos na Guiana afirmou que a ação faz parte de uma operação de rotina para aumentar a segurança do local. E as tensões entre Venezuela e Guiana tiveram protagonismo nas discussões de hoje na cúpula do Mercosul, que está sendo realizada no Rio de Janeiro. O presidente Lula deu forte declaração sobre o assunto e um acordo de livre comércio entre o bloco econômico e Singapura também foi assinado durante o evento. O país asiático é o 7º principal destino das exportações brasileiras e figura na lista de maiores investidores e receptores de investimentos no mundo. Trata-se do primeiro acordo de livre comércio concluído pelo Mercosul após 5 anos de negociações. O acordo prevê, a partir de sua entrada em vigor, a eliminação imediata das tarifas cobradas sobre todos os produtos importados por Singapura do Mercosul. Já o Mercosul concederá a isenção a quase 96% das mercadorias provenientes do país asiático, o que, no entanto, ocorrerá de forma gradativa em no máximo 15 anos. Os produtos considerados mais sensíveis pelo Mercosul foram excluídos da cobertura do acordo. Durante a negociação, foi acordado um processo mais ágil, menos burocrático e com a possibilidade de acesso direto às informações alfandegárias e autoridades investigadoras, garantindo, assim, o combate assertivo a eventuais tentativas de fraude de origem em linha com as preocupações do setor produtivo brasileiro. A corrente de comércio de bens entre Brasil e Singapura gerou um superávit de 7 bilhões e 400 milhões de dólares para o Brasil. O presidente Lula disse durante o evento que a construção da paz é necessária. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver o nosso país, a gente pode gerar riqueza e a gente pode melhorar a vida do povo brasileiro. E para falar mais sobre esse conflito que está deixando a América do Sul em alerta, nós vamos conversar agora com um especialista em direito internacional, o Dr. Frederico Afonso. Muito boa noite, Dr. Frederico. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Kleber, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos falar de Venezuela e Guiana, então. Legal. E primeiro o que eu quero saber é qual o recado que os Estados Unidos passam com esse anúncio sobre a realização de exercícios militares na América do Sul. A demonstração de força, muitas vezes, ela é mais emblemática do que a própria força, né? Você demonstrar força. Nós não podemos ser inocentes e acharmos que é um exercício de rotina. Há uma coincidência. É claro que não. É um pedido justamente da Guiana, que era uma colônia britânica, tem essa relação, é um país que fala inglês e pede o apoio dos Estados Unidos. Então a gente faz um exercício de rotina. É demonstração de força,
da Guiana para dizer para todo mundo, não estou sozinha. E qual papel deve ter o Mercosul nessa discussão toda? Então, o presidente Lula, ele se equivoca, mais uma vez, nas relações internacionais, porque não está dentro dos objetivos do mercado comum do Sul. O Mercosul existe para falar de macropolíticas, de questões de livre comércio, não questões de disputa territorial, de fronteira, que é competência, sim, da Corte Internacional de Justiça. O referendo trouxe 5 perguntas, na verdade, é um plebiscito, é uma consulta popular ao povo, pergunta o que quer, e uma destas perguntas, inclusive, era se o povo concordava em ignorar, em rejeitar as deliberações da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. Já comentei aqui, caminhamos a passos largos para a extinção da ONU. A tensão aumenta, desrespeita a ONU, o Mercosul tem que lidar com outras questões diversas dessa e, mais uma vez, então, aproveita-se ali o microfone, mas para usá-lo de uma forma equivocada. Reúne todo mundo, mas não fala de forma técnica. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o especialista em Direito Internacional, o doutor Frederico Afonso. Doutor, é sempre muito bom recebê-lo, como eu disse, porque suas entrevistas agregam muito para o nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado, Kleber. Bom jornal, boa audiência para nós. Grande abraço. Olha só, as autoridades do estado do Rio de Janeiro anunciaram medidas para combater a escalada da violência em um dos principais cartões postais da capital. O repórter Anderson Nascimento é quem traz mais informações e direto do Rio de Janeiro. Pois é, uma onda de assaltos e agressões em Copacabana, na zona sul do Rio, chamou a atenção de autoridades do estado. Na última quarta-feira, a Polícia Militar anunciou que o bairro terá um corredor de segurança. Viaturas serão colocadas ao longo da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, com o intuito de intensificar abordagens e melhorar a distribuição do policiamento dentro da Operação Verão. Esse retrato atual do bairro de Copacabana levou um vendedor de balas a ser agredido após ser confundido com um ladrão. Ele teria sido surpreendido pelo garçom de um estabelecimento. Pois é, a gente precisa e conta muito com esse apoio ali em Copacabana, zona sul do Rio, um bairro que é ponto turístico e lugar desejado por muitos que vêm e visitam o Brasil. E a gente espera que todas as procedências possam dar mais segurança para tanto os turistas quanto os moradores. De volta ao estúdio. Muito obrigado, Anderson. E agora chegou a hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Olá, Léo, muito boa noite. O Palmeiras foi campeão brasileiro mais uma vez ontem. Mas a principal notícia do futebol hoje é fora de campo, não é mesmo, Léo? Isso mesmo, Kleber. Infelizmente, o que está em destaque hoje é mais para noticiário jurídico e policial, na verdade. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro retirou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Vamos conferir. A corte escolheu José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, como interventor da Confederação Brasileira de Futebol. Haverá uma nova eleição em 30 dias, mas ainda cabe recurso por parte de Edinaldo. A 21ª Vara de Direito Privado julgou a legalidade de um termo de ajustamento de conduta entre a CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro em março de 2022, que resultou na eleição de Edinaldo Rodrigues para a presidência da entidade por um mandato de 4 anos. A Confederação contesta a decisão da Justiça. Este é apenas mais um capítulo de uma disputa jurídica que se arrasta desde 2017. De lá para cá, ocuparam a presidência da CBF Marco Polo Deonero, Rogério Caboclo, Antônio Carlos Nunes, os interventores Reinaldo Carneiro Bastos e Rodolfo Landim, e, finalmente, Edinaldo Rodrigues. E olha, outra notícia triste vem da torcida do Santos, não é mesmo, Léo? Depois de toda a confusão nos arredores da Vila Belmiro após o jogo e o lamentável rebaixamento, os torcedores voltaram a praticar atos de vandalismo hoje, não é mesmo, Léo? É verdade, Kleber. Infelizmente, a violência voltou a fazer parte do futebol. Os torcedores do Peixe invadiram a Vila Belmiro nesta quinta-feira. Foram cerca de 10 pessoas que entraram pelo portão 16, que é utilizado por funcionários
para o acesso aos setores administrativos do Santos. Quase toda a estrutura do clube funciona na Vila Belmiro, menos o departamento de futebol profissional, que fica ali pertinho, no CT Rei Pelé. Segundo funcionários, os torcedores estavam à procura do presidente Andrés Rueda, mas ele não estava no local. A polícia militar precisou ser acionada e entrou no estádio para retirar os torcedores. Na noite desta quarta-feira, muita confusão tomou conta das arquibancadas, do gramado e das ruas no entorno do estádio. Carros e ônibus foram queimados. Léo, e mediante toda essa situação, o que esperar do Santos daqui para frente? Kleber, o Santos é gigantesco, tem uma das mais belas histórias do futebol mundial, todo mundo sabe, e tem totais condições de sair dessa situação. Mas para isso precisa se reorganizar e já tem eleições neste sábado. Também precisa do apoio incondicional da torcida alvinegra, né? Mas sem violência durante a Série B no ano que vem. Verdade, Léo. Bom, vamos para acabar então, uma boa notícia, né? Dentro de campo, Palmeiras mais uma vez campeão. Quantas vezes mesmo, Léo? 12 vezes, dodeca campeão, duodeca, quem preferia aí o trava-língua, né? 12 vezes. Sobe o hino aí, Amaral, parabenizando a torcida alviverde por mais um título, o maior campeão do Brasil. Parabéns ao Palmeiras, que foi o time mais regular, aproveitou essa queda inédita, né, do Botafogo, a gente pode falar assim, tinha tantos pontos de vantagem e o Palmeiras foi com regularidade, com o comando do Abel Ferreira e principalmente quando o Endrick teve a oportunidade no ataque, conseguiu ser decisivo e marcou inclusive o último gol que deu o título aí no empate contra o Cruzeiro. Tá certo, então nossos parabéns para o Palmeiras e muito obrigado mais uma vez, Léo. Grande abraço e até a próxima, Kleber. Boa noite a todos. Grande abraço. E veja a seguir, Petrobras anuncia redução de 27 centavos no preço do diesel. E ainda, no Minuto Pet de hoje, nós vamos falar de um problema que sempre atormenta a vida dos bichinhos de estimação nesta época do ano, os fogos de artifícios. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a Petrobras anunciou hoje uma redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. Vamos conferir. O diesel terá redução de 27 centavos por litro, passando a valer R$ 3,78 o litro. A medida passa a valer nesta sexta-feira e os demais combustíveis permanecem estáveis. Segundo a petroleira, os preços de venda do diesel às distribuidoras acumulam queda de 71 centavos neste ano, equivalente a 15,8%. O último ajuste havia sido realizado em outubro com a alta do diesel e queda da gasolina. A Petrobras anunciou em maio deste ano mudanças em sua política de preços. Desde então, a estatal não segue mais a política de paridade internacional, que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior. De acordo com a petroleira, o ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno, frente à estratégia comercial da estatal, implementada em maio de 2023, em substituição à política de preços anterior, que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação. E para avaliar qual será o impacto dessa redução para o mercado e principalmente para o consumidor, para quem nos assiste, nós consultamos um especialista, o economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas. Confira. A redução de 27 centavos do diesel, ela tem um impacto importante para as famílias, principalmente porque o diesel ele é o principal combustível dos transportes de mercadorias que circulam pelo Brasil. O principal modal de circulação
e logístico é o transporte rodoviário. E através das rodovias é que as mercadorias circulam e o principal combustível rodoviário é o diesel. Então, uma redução no diesel traz um impacto não só para quem tem carro a diesel, que é um impacto direto, mas também um impacto indireto para aquelas pessoas que não têm carro a diesel, mas compram produtos. E os produtos, eles são impactados, porque quando o diesel aumenta, o frete aumenta, isso é repassado no custo logístico para os produtos que são vendidos. E essa redução certamente diminui essa pressão de novos aumentos no preço do frete e principalmente seus impactos no preço dos produtos. E mesmo com o crescimento do comércio eletrônico, a maioria dos brasileiros deverá fazer as compras de Natal em lojas físicas. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em parceria com o SPC Brasil. O levantamento mostra que 75% dos consumidores devem buscar as lojas físicas para comprar seus presentes de Natal. A grande maioria, né? Não por acaso, os centros comerciais estão assim bastante movimentados nesses dias que antecedem a data festiva. Mas a preferência dos brasileiros são os shoppings e as lojas de departamento. Esse costume de dar presentes no Natal deve levar quase 133 milhões de pessoas às compras neste ano aqui no país. Segundo a pesquisa, os brasileiros pretendem comprar entre 3 e 4 presentes e gastar em média R$ 138 em cada um deles. Agora, sabe quem vai ser o maior beneficiado com essas compras de fim de ano? Bem, de acordo com um estudo, será o próprio consumidor. É isso mesmo, presentear a si mesmo é a intenção de quase 105 milhões de brasileiros. Mas 60% dos entrevistados também querem presentear os filhos, 48% as mães, 44% os cônjuges e 28% os irmãos. O levantamento mostra ainda que as roupas são os produtos mais buscados para dar de presente neste Natal. Depois vem os perfumes e cosméticos, calçados, brinquedos e, por fim, os acessórios. Bem, somando toda a movimentação varejista, a expectativa é que mais de 74 bilhões de reais sejam injetados na economia do país neste fim de ano. A pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, foi realizada com brasileiros com mais de 18 anos em todas as capitais do país. E quinta-feira é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30 com a Caroline Povoleri. O Natal e o Réveillon é uma época temida pelos animais de estimação e também por nós tutores. O barulho causado pelos estouros dos fogos, buzinaços e sons altos nessa época do ano podem causar pânico em muitos pets e com isso ficam desorientados, se machucam ou fogem de casa. E isso sem falar no risco de serem atropelados nas ruas ou se perderem. Essa fobia é muito comum, especialmente nos cães. Pensando já na prevenção desse problema, nós trouxemos hoje aqui no Minuto Pet a médica veterinária e anestesiologista Andréia Almeida para falar um pouquinho de como amenizar esses efeitos ruins nos pets e ter uma noite tranquila, sem sustos. Boa noite, doutora Andréia, seja bem-vinda aqui no Minuto Pet. Boa noite, obrigada. Doutora, primeiramente, por que a maioria dos animais são tão sensíveis ao barulho dos rojões? O que eles sentem? A maioria deles sentem medo, o pânico, como você mesmo disse, ansiedade, agressividade, e tudo isso porque eles têm os sentidos muito aguçados, principalmente a audição. Então, eles ouvem alguns timbres que nós humanos não somos capazes de ouvir. E isso causa todos esses sentimentos turbulentos dentro deles, eles não sabem lidar
e nisso eles podem tentar fugir, se esconder por conta desse estresse gerado pelo barulho dos fogos e acabarem se machucando. E é uma grande preocupação nossa como tutor e como veterinário também. Doutora, é inevitável, infelizmente, esses fogos nessa época do ano. Então, como fazer para proteger os pets? Em alguns casos, é recomendado até dar calmante? Então, o que a gente costuma recomendar nesses casos é manter o ambiente calmo para que o pet se sinta protegido. Esse ambiente ele pode ser dentro de casa, com uma playlist de músicas tranquilas. Pode ser feito um enriquecimento ambiental na parte de alimentação no momento dos fogos, porque na virada do ano a gente sabe, né, mais ou menos quando que vai vir todo aquele barulho. Então, trazer coisas para o ambiente que o pet se sinta distraído e não sinta tanto estresse dos fogos nesse momento. Caso você esteja em casa, é legal ficar com o seu pet, abraçá-lo, acalmá-lo para que ele se sinta seguro. Se isso não for possível, dispor de um ambiente em que ele possa se abrigar, não deixar nada perto que ele possa se machucar, porque existem alguns cães que pulam muro para fugir, se machucam em portões. Existem também algumas roupinhas no mercado em que o pet ele se sente acolhido, abraçado. É um meio também de se conseguir. E com certeza tem os casos mais graves, né, de estresse, de agressividade, em que alguns veterinários indicam o uso de calmantes, mas claro que sempre sob orientação de um veterinário, nunca de forma autônoma do próprio tutor, porque são medicamentos e esses medicamentos devem ser avaliados se o pet pode ou não fazer uso. Claro que fitoterápicos, isso é mais liberado, mas medicamentoso é bom sempre orientação do veterinário, nunca uso sem orientação de um médico veterinário. Doutora, valiosas as suas dicas. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Kleber, eu volto na semana que vem para falar sobre o assunto que eu mais amo. Até lá. Até lá, Carol. E mais uma vez, muito obrigado aí a você e a doutora pelas dicas. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Boa noite e até amanhã.